Glória a Deus, aleluia. Vamos de palavra no dia de hoje. Vamos nos alimentar da palavra que é viva e verdadeira. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Hoje eu acordei já meditando, na palavra do Senhor. E na verdade, ontem eu já comecei a orar, pedindo ao Senhor que Ele trouxesse uma palavra para me edificar o nosso coração no dia de hoje. E essa palavra falou fortemente no meu coração. Eu falei assim: Deus, me traga uma palavra para me compartilhar com o seu povo, seus filhos. E o Senhor me falou de uma maneira assim grandiosa. Eu não posso reter aquilo que o Senhor me direcionou para que eu compartilhasse com vocês no dia de hoje. Eu sou Ariane Gama e eu trago aqui palavras e mensagens a qual o Espírito Santo do Senhor ele toca no meu coração, ele fala comigo através da palavra, através de um pensamento, através de uma oração, através de uma visão, de um sonho. O Senhor fala com você, comigo, de maneiras que muitas vezes são maneiras simples, mas o Senhor ele trabalha dessa maneira, falando aos nossos corações de maneira simples. Então Deus ele me trouxe uma palavra aqui que eu quero compartilhar com vocês, que está no livro de Ezequiel. E o Senhor me trouxe aqui vários versículos bíblicos, a qual eu não posso reter, eu preciso falar aquilo que Deus ele propõe para que eu fale. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é pura, ela é simples, ela é verdadeira, mas também a palavra de Deus, ela divide a alma e o espírito. Às vezes uma palavra que o Senhor nos traz pode dar livramento, cura, direcionamento e é um bálsamo para a nossa alma, porque a verdadeira palavra do Senhor, ela nos corrige, nos constrange, mas para o nosso bem, O nosso Pai Deus, tudo que Ele faz é para o nosso bem, nada que Ele faz traz algum mal, mas tudo é para o nosso bem. Então essa palavra que o Senhor me trouxe no dia de hoje, eu quero que o Espírito Santo do Senhor abra bem os teus ouvidos e abra bem os teus olhos espirituais, para que você escute bem a palavra de Deus para a sua vida nesse dia. Deus ele começou falando comigo aqui, o primeiro versículo foi no livro de Ezequiel, capítulo 1, que diz aqui, Ele disse a Ezequiel: filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então, quando ele falava comigo, um espírito entrou em mim e me pôs em pé e ouviu que ele me falava. Ele me falava. E ele me disse: filho do homem, eu te envio às nações, de Israel, que se rebelaram contra mim, e os seus pais prevaricaram contra mim, e os filhos são de semblante rebeldes e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e tudo o que eu disser, você dirá: assim diz o Altíssimo. Quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, porque são rebeldes. E saberão, contudo, que no meio deles esteve um profeta. Tu, filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E tu habite no meio de escorpiões. Não temas a palavra, não te assuste com o rosto deles, porque são causa rebelde. Mas você ouvirá a minha palavra e você dirá: ouve o que eu te digo, não seja rebeldes como eles, mas abre a tua boca e come a minha palavra. E estou diante de mim, e ele estava escrito o pergaminho por dentro e por fora, e nele estava escrito: ai, suspiros e lamentações. Então, quando Deus ele me trouxe essa palavra no dia de hoje, ele falou bem claro: minha filha, abra sua boca, fale. E eu preciso que você abra os seus olhos espirituais para observar como hoje em dia os filhos do Senhor, o povo de Deus especificamente, tem sido umas pessoas rebeldes, a qual tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem um coração, mas o coração se encontra como se fosse um coração de pedra, um coração duro, petrificado, e não querem se inclinar à vontade do Senhor. E Deus ele continuou falando comigo aqui, Ele continuou falando comigo aqui
no capítulo 3 e versículo 5, que diz aqui, ó: você vai a um povo, mas não a um povo desconhecido, um povo conhecido por mim, por você. Então Deus, ele está falando aqui, através dessa palavra, nós que somos filhos do Deus vivo, nós precisamos constantemente, sabe, nos pôr na brecha. E como funciona esse negócio de pôr na brecha? É estar todos os dias nos arrependendo, né, reconhecendo os nossos erros, amanhecendo, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos erros, pelas nossas falhas, por tudo aquilo que você tem feito que não tem agradado ao Senhor. Esse mundo nos impele a nós pecarmos contra Deus constantemente. Por quê? Porque o inimigo sabe que quando nós pecamos, quando nós prevaricamos contra o Senhor, o inimigo, ele tem poder sobre as nossas vidas. Eu postei um vídeo esses dias aqui explicando que cada pecado, cada ato que a gente comete é uma prisão espiritual a qual o Satanás nos mantém aprisionados. Mas quando nós damos legalidade ao Senhor, quando nós ouvimos o seu direcionamento, quando nós nos posicionamos em obediência, o pecado, ele cai por terra. E portanto, não só o pecado cai por terra, mas também as prisões mentais e espirituais a qual nos prende. Então observe que o Senhor constantemente, ele está falando aqui para o profeta Ezequiel, que o profeta iria falar com pessoas a qual não eram pessoas gentias, não eram pessoas que não conheciam a palavra do Senhor, pelo contrário, era um povo escolhido por Deus, separado a dedo, para ser um povo santo, mas que escolheu os manjares do mal, do diabo, se contaminar, né, se rebelar contra a vontade do Deus vivo. Então Deus, ele continuou falando comigo aqui, ó, no livro de Ezequiel, por várias passagens. Ele falou assim: eis que eu tornei também você com uma fronte dura, como se você tivesse um diamante, e você vai fazer aquilo que eu estou te ordenando, porque eu te preparei para isso. E o Senhor continuou falando aqui em Ezequiel capítulo 4 e versículo 16, que diz assim, ó: ainda disse mais: filho do homem, eis que cortarei o sustento de pão, e ficarão ansiosos, pesando o pão para comer, e horrorizados, racionando a água para beber. Finalmente, em razão da falta de pão e da água, eles ficarão estarrecidos uns com os outros e se consumirão na sua punição e na sua iniquidade. Então observe que quando Deus, ele fala, ele instrui, ele mostra e direciona o caminho, ele está dando uma opção de eu e você sermos abençoados, comermos o melhor dessa terra. Uma coisa que eu tenho observado sobre a minha vida mesmo, que antes, quando eu não queria obedecer ao Senhor, não queria mesmo, eu sofria demais, gente, vocês não têm noção. Era um sofrimento atrás do outro, era decepção, era perca, mas assim que eu me posicionei, através das minhas dores que o Espírito Santo permitiu que eu passasse, gente, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Tudo que eu preciso, o Senhor tem me preparado, tudo que eu preciso, o Senhor tem me dado. E o principal, gente, que é maravilhoso, que é andar lado a lado com Deus. Você sabia? Conversar com Deus, ser amigo de Deus, ser instruído por Deus. Deus, ele nos dá sonho, revelação, direção. Ele quebra as algemas e os cadeados espirituais do pecado. Ele tira aquilo que nos aprisiona, que mata a nossa alma, que mata o nosso espírito. Mas quando Deus, ele não é ouvido, ele começa a chamar a atenção dos seus filhos. Então, nessa palavra aqui no livro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 16 e 17, diz que o Senhor Deus, ele cortará o sustento de pão e as pessoas ficarão ansiosas. Você já viu alguém ansioso? Você já teve crise de ansiedade? Você já sentiu no seu corpo uma angústia no seu peito, na sua alma, no seu coração? Então é sobre isso que Deus, ele está falando aqui na palavra, que ele vai cortar o sustento de pão e de água sobre os seus filhos na face da terra. E quando o Senhor trouxe essa palavra, que foi direcionada naquele tempo a Jerusalém, né?
ao profeta Ezequiel, aos filhos de Deus, Deus ele começa a repetir novamente, né, as coisas, porque na palavra do Senhor diz que tudo que aconteceu antes volta a se repetir. Então, essa rebeldia, né, essa falta de Deus, da presença do Senhor, está se repetindo novamente. Então, Deus ele pediu aqui para trazer através dessa palavra que ele vai cortar o sustento de pão. Ele vai cortar o sustento de água. Eu não sei se será uma guerra, eu não sei se será algo, eu não sei o que será, sabe, gente? Mas Deus ele vai permitir com que os seus filhos passem por isso, para se voltarem ao Senhor, para se converterem, para permitir que Deus ele quebrante o nosso coração. Uma coisa que eu tenho observado, todas as vezes que eu trago a palavra do Senhor aqui, que é direcionada a gente, você não tem noção como é. Só a pessoa que traz a palavra do Senhor sabe. São barulhos que acontecem, são bateção de porta, é vizinho que liga o som, tudo isso para que a palavra do Senhor não seja dita, para que os filhos de Deus não acordem. Você sabia que os filhos de Deus são uma nação poderosa porque tem o poder do Espírito Santo? Deus escolheu a dedo vocês que estão me ouvindo aqui, mas muitos temam em preferir comer as cebolas do Egito e ficar contaminados com o lixo desse mundo. Mas Deus ele me trouxe a palavra do Senhor falando aqui que ele vai permitir que falte pão e falte água, para que vocês, assim como nós, né, nos voltemos ao Senhor. E Deus ele está falando aqui, ó, e finalmente, em razão da falta de pão e da água, ficarão estarrecidos uns com os outros e se consumirão na sua punição e nas suas iniquidades. Então, tudo que Deus ele faz é bom, tudo que Deus ele faz é perfeito, ele cuida de nós. Ele dá o nosso pão a cada dia, ele sustenta nos dando saúde, nos dando capacidade, nos dando entendimento. O Senhor nos guia, mas também nós precisamos entender que Deus ele é um fogo consumidor. E quando nós estamos diante da presença do Senhor, nós precisamos reconhecer que nós somos frágeis, que nós somos fracos, que nós somos pó e cinza. Mas tudo está mudando, né? Há uma corrupção. O mal ele está corrompendo, ele está crescendo porque os filhos de Deus não estão se posicionando na vontade do Senhor. E Deus ele continuou falando comigo aqui através dessa palavra no capítulo 5 e versículo 1, que diz assim: preste bem atenção nessa palavra. Tu, filho do homem, toma uma faca afiada como uma navalha de um barbeiro, e você a tomará e fará passar na sua cabeça. Então tomarás uma balança de peso e repartirás os seus cabelos. Então nessa palavra o Senhor começou a dar instruções ao profeta Ezequiel, mostrando para ele fisicamente aquilo que Deus iria fazer, porque antes de Deus fazer qualquer coisa, ele avisa os seus servos, os profetas. É sério, os filhos de Deus são avisados. E Deus ele falou aqui, ó, no capítulo 2 de Ezequiel, capítulo 5, versículo 2, a terça parte da terra será queimada no fogo, no meio das cidades, quando se cumprirem os dias do cerco. Então tomarás a terça parte e a ferirás com a espada ao redor da cidade. Outra terça parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada por trás dela. Também tomarás dela um pequeno número e atarás na sua orla da tua veste. Ainda destes tomarás alguns e lançará no meio do fogo, queimando dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Então o Senhor está falando aqui, e ele estava explicando para o profeta Israel como é que seria, como é que Deus ele vai fazer, né? E o Senhor está falando aqui que vai permitir o quê? Fogo, guerra, briga, conflitos, e aquele que conseguir escapar do conflitos cairá na espada, e o que não cairá na espada vai ter fome. Então nós precisamos nos posicionar, né, independente daquilo que nós vemos. Às vezes Deus ele manda uma palavra para mim e para a sua vida, e nós olhamos a roupa do profeta, nós olhamos a idade do profeta, nós olhamos se é mulher, se é homem, e nós ficamos ali brigando com nós mesmos, porque você sabia que o Senhor, ele confirma a sua palavra quando ele manda para nós? Quando Deus, ele me manda uma palavra,
através de alguém. Deus, ele confirma essa palavra no meu coração. E Deus, ele confirmou essa palavra no meu coração. É hora de nós observarmos a movimentação. Deus, ele tem falado grandemente no meu coração. Observe a movimentação. Vocês estão observando a movimentação? Vocês estão observando que o tabuleiro ele está se mexendo no mundo todo? Você está percebendo que o Senhor ele está já liberando algo? Vocês estão percebendo isso? Muitos poucos estão percebendo. E às vezes aqueles que percebem não querem crer. Por quê? Porque a incredulidade tem tomado conta do seu coração. Então, nesse dia, hoje é sábado, e o Senhor me trouxe essa palavra, e eu pedi ao Senhor essa palavra. Então, um conselho que eu dou para a sua vida nesse dia, independente do seu trabalho, independente da sua classe social, independente do seu humor, porque o nosso humor ele muda a cada instante. Uma hora nós estamos felizes, daqui a pouco nós estamos tristes. Uma hora nós estamos crendo, outra hora nós não estamos crendo. Então, um conselho que eu dou para você que está assistindo essa palavra comigo aqui nesse dia: comece a crer na palavra do Senhor, comece a observar o movimento, comece a se preparar, sabe? Muitas pessoas estão dormindo e o principal que Deus ele pediu para que eu falasse através dessa palavra: comece a arrepender dos seus pecados, comece a limpar o seu coração, sabe? Às vezes nós achamos que nós não temos pecado contra Deus, que nós somos perfeitos, né? É isso que tem sido lançado aí, né? Em várias teorias, que nós não temos pecados, que nós somos pessoas perfeitas, mas isso não é verdade. Nós precisamos todos os dias reconhecer que Deus, ele é Deus, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, sim, mas nós somos carne. Então, quando Deus enviou Jesus, Jesus veio para cumprir aqui, né, uma missão, e essa missão foi dada e foi cumprida, né, através do sangue de Jesus que nós temos a salvação. Então, eu te convido, através dessa mensagem, a você observar como está a sua vida, né? Se você tem crido na palavra que o Senhor ele tem te mandado, né? Eu sempre falo de um testemunho que mudou a minha vida, né? Porque Deus ele sempre havia me chamado para que eu viesse a servir ele. Mas eu sempre amarrava o burro. Eu não queria, na verdade, ter um compromisso. Nós não queremos, né? Nós queremos só a parte boa da vida, menos ter compromisso com algo. E eu lembro que o Senhor uma vez me deu uma mensagem para me trazer para uma pessoa, para que ela viesse a se arrepender. E eu mandei essa mensagem para essa pessoa e ela não se arrependeu dos caminhos que ela estava. E o final dessa pessoa, gente, foi muito triste. Então, quando o Espírito Santo ele manda uma mensagem para nós, é para que a gente ouça os nossos ouvidos, independente do que você é, independente de tudo, de tudo. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, a voz do nosso Pai, porque tudo que Ele quer é o nosso bem, né? Ele quer que a gente cresça, a gente evolua, que a gente se aproxime cada vez mais dEle. Então, Deus ele trouxe essa palavra aqui para falar que Ele vai usar a guerra, a escassez, mais doenças, né? Infelizmente, para que todos nós venhamos se voltar ao Senhor, limpar as nossas vestes diante do Senhor. O nosso espírito é como se fosse uma veste, né? O nosso espírito é uma veste. Então nós precisamos limpar o nosso espírito. Às vezes nós temos algo com alguém, né? Que nós precisamos resolver esse problema, que a gente precisa da ajuda de Deus, do Espírito Santo do Senhor para liberar perdão, para transformar a nossa alma, para limpar a nossa vida, entende? Independente de qualquer coisa, a nossa alma precisa estar limpa, para quando Deus ele nos chamar, a gente sair aqui desse mundo e irmos, né, para a nossa verdadeira morada, que é a nossa casa, o templo de Deus. E uma coisa que eu preciso falar também, que eu sempre também ouço, né, uma palavra de uma irmã muito abençoada, e ela sempre fala na palavra dela: gente, o céu é logo ali. E às vezes nós nos esquecemos disso, né? Quantas pessoas planejam viagens, planejam o dia do amanhã, daqui 5 minutos, né? E fazem planos e fazem metas, e essas metas às vezes não são cumpridas. Por quê? Porque Deus a chama para casa antes que essas coisas se cumpram. Então esse mundo que nós vivemos é um mundo bom,
É um mundo bom? É um mundo bom, mas também é um mundo de ilusão e nós precisamos acordar e despertar. Na palavra do Senhor diz: desperta, meu filho, desperta tu que dormes e Cristo, essa consciência de Jesus Cristo te iluminará. Então Deus ele está falando aqui: veja os seus caminhos, reveja o seu coração, reveja como você se encontra diante de Deus, reveja aquilo que você tem feito. Às vezes nós estamos trocando a presença do Senhor, estar com Deus, estarmos em paz, estarmos felizes com Deus por essas coisas que para Deus são lixo, sabe? Às vezes nós corrompemos o nosso caráter, né? Vamos dizer assim, a nossa alma, porque a gente quer trocar aquilo que é para sempre, que é a presença do nosso Pai, por qualquer porcaria. Então eu digo que não vale a pena você perder a sua vida por qualquer porcaria. Na palavra do Senhor é engraçado que a palavra do Senhor ela é certeira. E a palavra do Senhor diz: aquele que tenta ganhar a sua vida correndo atrás do ouro e da prata, apenas vai perder a sua vida. E você pode observar quantas pessoas têm perdido a sua vida correndo atrás das riquezas desse mundo, se corrompendo com o pecado, destruindo a sua alma, profanando o que é santo por conta do dinheiro, né? Você pode perceber, a maldade ela está no nível hard. Tem um nível, né, de maldade, mas a maldade ela chegou no nível hard. Enquanto as crianças estão pagando pela maldade, os animais estão pagando, os idosos estão pagando, nós estamos pagando, os alimentos estão tóxicos, né? Por quê? Por conta da ganância humana. Então há um problema aí. Há um problema aí, e o problema é poder. Você pode perceber, tanto o pequeno quanto o grande, tanta pessoa que não conhece a Deus, quanto a pessoa que conhece a Deus, querem poder, querem reconhecimento, querem status, esquecendo-se que tudo é passageiro. Na palavra do Senhor diz: irmãos, tudo é ilusão, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. E às vezes eu me pego, quando eu trago uma palavra, essa palavra primeiro é para mim que essa palavra, sabe? Essa palavra me corrige para depois eu compartilhar com vocês, porque diante de Deus todos nós somos iguais. E quando eu estou muito ansiosa na minha alma e no meu espírito, o Senhor ele vem e me constrange, ele fala: Ariane, tudo que você precisa está nas minhas mãos. Você tem tudo que você precisa. Por que o seu coração está tão ansioso, ansiosa? Por que você está tão perturbado e perturbada pelas coisas passageiras desse mundo? Então, gente, Deus, ele é maravilhoso, Deus é misericordioso. E quando nós estamos sempre perto do Senhor, ele sempre nos lembra aquilo que nós muitas vezes esquecemos, que nós não precisamos de nada além da presença do Senhor. Porque quando nós temos o Senhor, Deus da criação, a fonte criadora nos supre em tudo, nos dando principalmente a paz e a alegria verdadeira, a qual nada pode nos dar, né? Às vezes nós nos embrenhamos, né, em relacionamentos doentios, tóxicos, ou até mesmo nós nos embrenhamos em situações que nos degrinem, nos machucam por conta de coisas que são passageiras. Então a palavra do Senhor para a sua vida nesse dia é: esquadrinhe o seu coração, peça para o Espírito Santo do Senhor que limpe você, que veja, que te mostre aquilo que você precisa mudar, sabe? Às vezes é um perdão que você precisa se perdoar. Por quê? Porque Jesus, ele já te perdoou. E você não quer se perdoar de algo que o próprio Deus já te perdoou. Então nós precisamos da ajuda de Deus. Tolo é o homem que pensa que pode fazer tudo com a força do seu braço. Na palavra do Senhor diz que se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, do Deus vivo, nós nem mexeríamos a nossa cabeça. Então é necessário nós reconhecermos a palavra do Senhor. No livro de Ezequiel, capítulo 7 e versículo 1 diz assim, ó: depois que veio a palavra do Senhor dizendo a Ezequiel: tu, filho do homem, diga que o fim vem. O fim vem sobre os 4 cantos dessa terra. Agora o fim vem sobre ti, porque enviarei sobre ti e sobre todos a minha ira. Eu julgarei todos conforme os teus caminhos, e eu trarei sobre ti todas as suas abominações.
Meu olho não te poupará, nem me apiedarei de ti, mas porei teus caminhos sobre ti, suas abominações estão no meio de ti, clamando pelo castigo divino, justiça. E todos reconhecerão e saberão e entenderão que eu sou o Altíssimo. Um mal tão destrutivo e degradante, tão repentino, violento, que ele permanece sozinho, não como uma sucessão de males. Eis que um só é o que vem. Vem o fim vem. Depois de adormecido tanto tempo, despertou-se contra todos. E eis que vem a tua sentença, ó habitantes da terra, vem o tempo, é chegado o dia da turbação, não de alegria, pois eu derramarei o meu furor contra todos e contra as suas abominações. Então o Senhor Deus, ele tem falado para mim, que ele tem contemplado o coração violento e principalmente o coração arrogante, um coração que é duro, sabe? Quando um pai fala para um filho que ele precisa mudar e esse filho ele não muda, entende? É esse que é o problema de todos nós, sabe? Quantas advertências o Senhor nos dá, quantas coisas ele nos mostra e o coração permanece duro, seu coração tem permanecido duro ao Senhor, assim como o meu, muitas vezes. Então Deus ele trouxe aqui essa palavra que o fim ele não vai chegar, mas ele já começou a ser desencadeado. Lembra quando eu trouxe uma palavra aqui falando que o Senhor tocou no meu coração a respeito de movimentação e da figueira? Na palavra do Senhor diz que quando a figueira começasse a florescer e os seus ramos dessem as flores, que seria o começo de algo grande, então eu vim aqui trazer essa palavra para falar para mim e para você que a terra ela vai continuar. Mas os homens e mulheres a qual o coração estão sujos, corruptos, serão consumidos pelo fogo, gente. Você tem noção disso? Então Deus ele está falando através dos sinais. E quais são os sinais? Não tem mais amor, não tem mais paciência, há uma ganância desenfreada, né? Essas redes sociais foram boas, foram maravilhosas, mas elas aceleraram a maldade no coração humano. Você sabia que tem coisas que Deus ele contempla que nós não contemplamos? E que se nós contemplássemos e visse com nossos olhos, nós ficaríamos perturbados? Então é necessário nós reconhecermos o quê? Que os olhos do Senhor estão sobre os quatro cantos dessa terra. E não há nada que passe despercebido aos olhos do Senhor, né? Agir no Senhor, quem impedirá? Mas também Deus ele me trouxe uma palavra aqui, que diz assim, ó: se o meu povo, que me chama pelo meu nome, gente, se humilhar, né? Orar, reconhecer os seus erros, endireitar os seus caminhos, se voltar para mim, eu mesmo, Senhor, virei e sararei essa terra, né? Restaurarei essa terra, purificarei essa terra, edificarei essa terra, abençoarei essa terra. Então tudo está, na verdade, Deus ele nos deu em nossas mãos, né? No livro de Gênesis diz que quando Deus ele deu para o homem esse local aqui, essa terra, Deus deu autoridade e poder para que o homem cuidasse, para que o homem zelasse, para que o homem ele viesse a cuidar daquilo que o Senhor deu para ele. Então Deus ele já nos deu o poder e a autoridade de nós mudarmos o destino de tudo, entende? Através do quê? Da obediência para a vontade do Senhor. Mas todos se voltaram contra Deus. E quando eu digo todos, eu digo eu também, gente. Então medite nessa palavra nesse dia. Hoje é sábado. Hoje é um dia em que nós estamos aqui em pés vivos, né? E temos a oportunidade que o Senhor ele nos dá de mudar a nossa vida, de mudar os nossos hábitos, de largar os falsos deuses, né? Na palavra do Senhor diz que Deus abomina quem tem deuses que são de mentira, que são feitos de prata, de ouro, de bronze, de gesso. Deus ele diz: abandone esses deuses falsos. E às vezes os deuses falsos não são só peças que são feitas por artesãos e mãos humanas. Às vezes os deuses que estão em nosso coração
é a luxúria, é o ódio, é a amargura. É quando nós olhamos para o nosso irmão e desejamos aquilo que ele tem. É quando nós vemos a maldade acontecendo e nós ficamos felizes com a maldade que está sendo feita, sabe? É quando nós achamos que nós somos melhores do que os outros, sabe? E nós não somos. Nós todos somos iguais. É quando nós julgamos a dor do nosso irmão e a dor do nosso irmão não nos causa dor, né? Na palavra do Senhor diz que quando a dor do nosso irmão não nos causa dor, significa que nós estamos mortos e mortos espiritualmente, sabe? Às vezes, um irmão, uma pessoa ao nosso lado precisa apenas de uma palavra, um incentivo, sabe? Um bom dia, um oi, e muitas vezes nosso coração está tão duro que nós não conseguimos fazer o mínimo, nem por nós e nem pelos outros. Nós não conseguimos cuidar de nós mesmos. Então, nós precisamos reconhecer. Você precisa reconhecer. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos muito da ajuda de Deus todos os dias, sabe? Nós precisamos do Senhor. Maldito é o homem que pensa que pode algo sem Deus, porque sem Deus nós não podemos nada. Então, eu também quero compartilhar aqui. São muitos versículos que eu ficaria aqui horas falando a respeito daquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas eu até anotei aqui alguns e eu preciso compartilhar aqui, ó. No livro de Ezequiel, capítulo 12 e versículo 2 diz aqui, ó: Filho do homem, tu habitas no meio de pessoas rebeldes, que têm olhos, mas não veem, que têm ouvidos, mas não ouvem. Por quê? Porque eles são rebeldes, são pessoas rebeldes. Tu, pois, filho do homem, Ezequiel, prepara os teus pertences para mudar de país, e de dia mude de lugar à vista deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem, pode ser que reparem nisso, ainda que eles sejam casa rebelde. Então, na palavra do Senhor diz, e eu preciso compartilhar, eu quero que você entenda, que quando o Senhor, ele manda uma palavra, quando o Senhor, ele manda um versículo bíblico, quando o Senhor, ele usa alguém para falar na internet, qualquer coisa, gente, até a natureza Deus usa, você pode perceber que a natureza, ela está rebelde. Gente, no Brasil nunca teve nada do que está acontecendo, inundação, aquele negócio que fica girando, eu não sei como é o nome daquilo, que gira, um redemoinho de vento, nunca teve, nunca houve isso, e começou a surgir, né, agora aqui no nosso país, aqueles problemas climáticos que muitos dizem que é apenas algo físico da natureza, mas eu digo para você através dessa palavra que o homem, ele mexe sim na natureza, mas o poder da natureza está nas mãos do grande, do eu sou, do Criador. Então Deus, ele fala comigo e com você através da natureza. Deus, ele fala através das nossas experiências ruins. Deus, ele fala através de tudo, dos animais, para que nós possamos ficar atentos e ouvirmos a voz dele. Por isso que ele diz aqui, ó, o meu povo, ele não está falando de outro, ele está falando de nós, de nós. O meu povo tem olhos, mas não veem, porque estão cegos espiritualmente, porque o pecado, ele cega. Quando nós queremos muito algo que a gente não precisa daquilo, a gente fica cego, gente. É igual no começo de relacionamento, né? Às vezes Deus, ele está falando para a sua vida que aquele relacionamento não é para você. Mas a paixão, a carne, né? A nossa carne faz a gente ver coisa onde não existe. E aí você vai, embrenha, né? Desobedece ao Senhor, embrenha num relacionamento a qual Deus, ele falou que não é para você. E aí depois que você começa a enxergar, começa a ver aquilo que o Espírito Santo de Deus estava te tentando ver, já é tarde demais muitas vezes. Então Deus, ele está falando aqui comigo e com você, ó, meu povo, meus filhos, eles têm olho, mas eles não veem, porque estão cegos espiritualmente. Muitas vezes nós estamos cegos. Tem ouvido, mas não ouve. Por quê? Deus, ele está falando que precisa ser feito, né? Abandonar aquilo a qual Deus disse para abandonar. Então a gente muitas vezes vê, mas não enxerga, ouve, mas não escuta. Então esse que é o problema, é a rebeldia, né? Essa que é a rebeldia. Deus, ele também me trouxe aqui, ó, no capítulo 12. No capítulo 12. Cadê? 12 de Ezequiel. 12.
12:2, é isso mesmo. Tem olho, mas não ouve, e tem ouvido, mas não vê. E em Ezequiel também, 12:24, diz aqui, ó, porque não haverá mais nenhuma visão. Deus, ele me trouxe aqui para falar também, gente, nós precisamos vigiar os profetas de hoje em dia. Por quê? Os profetas de hoje em dia não estão trazendo a verdadeira palavra. Por quê? A verdadeira palavra do Senhor, assim como os mandamentos dele, nos constrange, nos corrige, nos direciona, nos limpa. Então, quando nós ouvimos palavras, muitas vezes de coaches, de incentivo, essas palavras até podem te ajudar, mas essas palavras não vão curar a sua alma. Então, é necessário você prestar bem atenção em quem você tem ouvido. Na palavra do Senhor aqui, no livro de Ezequiel 24, diz aqui, ó, porque em breve eu digo que não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira, porque eu, Senhor, falarei a palavra que eu falar, e essa palavra se cumprirá. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falei palavras e a cumprirei. Então Deus, ele diz aqui, ó, são profetas falsos, né? São profetas falsos. Ezequiel 13:5. Vem vaidade, olha, escute, vê vaidade e adivinhação mentirosa. E o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento de palavras que o Senhor não falou. A minha mão será contra esses falsos profetas que veem vaidade e adivinhação mentirosa. Então, muitos de vocês, assim como eu já estive um dia, presa a palavras mentirosas. E você pode observar que muitos têm recebido palavras e profecias a qual não se cumprem. E por que não se cumprem? Por que não se cumprem? Porque essas palavras que não se cumprem, muitas vezes são palavras que foram ditas não da vontade de Deus, mas de um coração enganoso que só vem coisas vãs, futilidades e vaidades. Então, eu aconselho vocês aqui no dia de hoje, né? Experiência própria. Antes de você receber uma palavra e estar dentro do seu coração e você colocar essa palavra no seu coração, não coloque, você escute e depois você peça para Deus que o Senhor te revele se essa palavra provém do Senhor ou se essa palavra provém da mente humana. Por quê? Tudo que provém da mente humana não tem proveito nenhum. Mas toda palavra que procede da boca do Senhor, essa palavra vem para curar, para salvar, para edificar, para alinhar o propósito e principalmente para trazer vida. Então, muitos profetas que estão surgindo, trazendo profecias a respeito de vaidade, às vezes interpretação da vida da pessoa, como se fosse cartomantes, como se fosse pessoas que leem a mão. Então, antes de você colocar uma palavra no seu coração, essa palavra veio de encontro para a sua vida hoje, pergunte ao Senhor se essa palavra provém de Deus, porque na maioria das vezes vem dos falsos profetas. Na palavra do Senhor diz, de tudo que você precisa e deve guardar, guarde o seu coração, porque deles provém a fonte das águas vivas. Deus, ele nunca prometeu uma vida fácil para ninguém. Deus, ele nunca prometeu riquezas para ninguém. Deus, ele nunca prometeu que esse mundo seria um mar de rosas. Pelo contrário, na palavra do Senhor, Jesus disse, nesse mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu, Jesus, venci esse mundo e vocês também vencerão. Então, quando nós recebemos palavra, nós precisamos fazer o que a palavra do Senhor diz. Não coloque no seu coração, guarde o seu coração. Antes de você pegar as palavras que você ouve e colocar no seu coração, primeiro seja sábio e sábia. Peça para o Senhor revelar se aquela palavra provém ou não de Deus, porque senão você vai ficar preso, amarrado, frustrado e até morrer esperando palavras se cumprirem, a qual não foi da parte do Senhor. E eu vou encerrar essa palavra aqui no livro de Ezequiel, capítulo
capítulo 15 e versículo 20, que diz assim, ó, Ezequiel, capítulo 15, não, é capítulo 15, meu Deus, ou 16, Senhor? Deixa eu ver aqui, peraí. Ezequiel, provavelmente é. Ezequiel, capítulo, eu não estou lembrando aqui, eu anotei muitas coisas, mas é o Ezequiel, capítulo 15 e versículo 20, que diz assim: ainda que Noé e Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo, diz o Senhor Deus, eles não livrariam nem os filhos nem as filhas, antes apenas eles livrariam a própria alma, pela sua justiça, sua retidão e moral espiritual em todas as áreas e relação. Então Deus, ele me trouxe aqui para te dizer que por mais que o Senhor, ele faça ressuscitar mortos, ele traga a sua palavra, ele mostre e claramente a verdade, ele levante profetas, muitos não têm ouvido e escutado a voz do Senhor. E diz aqui, mesmo se Deus trouxesse Noé, Daniel, Jó e todos os outros profetas nessa geração, muitos ainda não acreditariam. Então, gente, chegou o momento e a hora de nós nos posicionarmos através da fé, por mais que os seus olhos não estejam vendo muitas vezes, por mais que você esteja cansado, sabe? É hora de você começar a crer na palavra do Senhor. É tempo de você não consultar mais, né? Pessoas, mas está na hora de orar, consultar ao Senhor, pedir ao Senhor que Ele endireite os seus caminhos, endireite a sua vereda. Peça para que o Senhor abra uma porta para você de trabalho, uma porta que vai te trazer alegria, sustentar, né, a sua alma, uma porta que não te traga tanto cansaço e nem fadiga. Peça ao Senhor que Ele abra os teus olhos para você ver e contemplar como você já tem tudo, como você não precisa de nada. Você tem a vida, você tem a sabedoria, você tem inteligência, você tem o pão, você tem a água, você tem principalmente a palavra do Senhor. Então não nos falta nada. Pelo contrário, comece a pedir ao Senhor que você seja um instrumento na mão de Deus, que você possa abençoar a vida das outras pessoas, que Deus, ele te mostre qual que é a vontade do Senhor para a sua vida, porque na palavra do Senhor diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Aquilo que o Senhor faz em nossas vidas não traz cansaço, não traz peso, não traz jugo, mas traz alegria e alívio. Então eu digo para você através dessa palavra que se você está cansado, oprimido, se você está com a alma angustiada, se você está num serviço ao qual está te matando, se você está num relacionamento que está te trazendo problema, na palavra do Senhor diz: vinde até mim, coloque em mim os teus fardos. E quando o Senhor diz essa palavra, o Senhor está falando: vem até mim, filho e filha, despeje sobre mim, coloque sobre mim tudo isso. Às vezes nós seguramos coisas a qual estão nos matando e nos ferindo a nossa vida, ferindo a nossa alma, ferindo a sua mente. Então largue tudo, sabe? Às vezes o que nós precisamos fazer e o que você precisa fazer é ouvir o direcionamento do Senhor. Vá até Deus, entregue a Ele os relacionamentos, o seu trabalho e peça para Deus: Senhor, limpe a minha vida, endireite os meus caminhos, prepara algo melhor para mim. Às vezes o que você precisa nesse dia é ouvir, começar a ter olhos e ver, começar a ter ouvidos e ouvir o que Deus, ele está te falando, porque foi isso que eu fiz na minha vida. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora os meus olhos o veem. Por quê? Porque eu comecei a obedecer. E depois que eu comecei a obedecer ao Senhor, Deus, ele me abençoou e ele vai te abençoar também. Então, em nome do Senhor Jesus, entregue ao Senhor os seus fardos. Não queira carregar sozinho, sozinha. Não queira resolver tudo com a força do seu braço, porque nós cansamos. E na palavra do Senhor diz: aquele que espera em mim. Esperar como? Ouvir e obedecer ao Senhor. Caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão, né? Voarão acima das nuvens. Então, quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós seguimos a Deus, nós começamos a andar sobre os problemas, não com os problemas, mas sobre os problemas, porque Deus, ele começa a limpar o caminho, ele endireita nossas veredas, né? Ele quebranta, né, as prisões que são geradas pelo pecado, ele nos dá bênçãos e principalmente paz de espírito. Então, nesse dia,
Eu vou estar orando aqui, que você ore comigo, que você receba essa palavra, que você não desperdice essa palavra que o Senhor está trazendo para a sua vida nesse dia, porque Ele tem usado a minha vida. E quando Ele usa a vida de algum filho para nos abençoar, nós precisamos reconhecer, sermos gratos e principalmente ouvirmos e entendermos, né, a palavra do Senhor. Então Deus, Ele diz para a sua vida: se arrependa dos seus pecados, né? Pare de se machucar, pare de se manchar, pare de se sujar e se ferir, se renda a mim, se renda ao Senhor, porque quando nós nos rendemos ao Senhor, Ele nos abençoa, Ele nos restaura, Ele nos reestrutura, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda. Na palavra do Senhor diz que Ele nos fortalece com a destra das nossas mãos, Ele nos sustenta, Ele provê, Ele nos orienta, Ele nos conduz. Mas quando nós ouvimos a palavra do Senhor, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Teu Filho amado, te agradeço por essa palavra tão abençoada, Senhor, por eu ser um instrumento nas Tuas mãos, que o Senhor venha me fortalecer, me capacitar cada vez mais, meu Pai, que o Senhor derrame sobre mim o Teu Espírito Santo, Pai, me limpe as vestes dos meus irmãos a qual estão ouvindo essa palavra, que o Senhor venha, Senhor, tirar de nossos ombros, da nossa mente, prisões, Pai, emocional, física e espiritual, que toda o véu venha cair por terra, Senhor, em nome do Teu Filho amado, que o Senhor venha arrancar, Senhor, todas as prisões, que o Senhor venha desfazer, meu Pai, todo o mal sobre as nossas vidas, Senhor, que o Senhor venha nos dar livramento, que o Senhor venha nos aliviar a nossa alma, que o Senhor venha nos dar vida, meu Pai, e principalmente, Pai, nos perdoa pelos nossos pecados, Pai, em nome do Teu Filho Cristo, o Messias, o Emanuel, que o Senhor venha, Pai, nos dar mais uma oportunidade de vida, que a gente possa resplandecer como a luz da justiça, Pai, que o Senhor venha alegrar o coração dessa pessoa, tirar a carga, tirar a tristeza, tirar tudo aquilo que tem oprimido essa pessoa, Senhor. Envia seus anjos para nos proteger, nos guardar e nos livrar de todo o mal. Amarra, meu Pai, todos os principados e potestades que querem nos destruir, Pai. Amarre, Pai, concorrentes espirituais, que eles não venham se soltar e que o Senhor venha nos guardar, Pai, prover, preparar tudo que nós precisamos, Pai, um novo caminho, uma nova ideia, esperança, paz de espírito, um novo trabalho, Senhor, uma fonte de renda, Pai, que venha nos sustentar, nos trazer alegria e principalmente, Senhor, que a gente venha, Pai, ser livres para poder Te servir, Senhor, fazer a Sua vontade, Pai, que a Sua vontade prevaleça em nossa vida. Que o Senhor abençoe a sua vida no dia de hoje, medite nessa palavra no dia de hoje, no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, 3:5, 4:16, 5:1, 7:1, 11:19, 12:2, 12:24, 13:9 e 15:20. Medite nessa palavra no dia de hoje, compartilhe essa palavra, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas essa palavra, porque na palavra do Senhor diz que o fim não vem, ele já veio, ele já chegou, ele é chegado. O fim do quê? O fim do mal, o fim da maldade, o fim do pecado, o fim de tudo que aprisiona os filhos de Deus. Então nós precisamos ser livres. Deus nos fez livres para nós reinarmos e todo o mal ele vai cair por terra, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, que Deus te abençoe.